Você já sentiu que não pertencia a lugar nenhum? Que seus pés tocavam a terra, mas sua alma vivia flutuando, sem direção, sem pouso, sem um abraço para chamar de lar? Eu sou a Cecília, ou pelo menos foi esse o nome que me deram. Nunca soube se foi escolha da minha mãe ou da mulher que me criou. Sei apenas que aos 7 anos, quando ainda tentava entender o que era amor, fui entregue, como quem entrega uma sacola de roupas usadas a alguém que vai fazer bom uso. Nasci no sertão de Minas, num casebre com chão de barro batido e telhas rachadas. Meus pais eram gente seca, daquelas que não tem tempo para abraços nem palavras doces. Meu pai trabalhava de sol a sol na roça, e minha mãe, minha mãe vivia mais cansada do que viva. Cresci ouvindo mais suspiros do que risos naquela casa. E o silêncio, o silêncio era o som mais constante. Ele gritava nas madrugadas em que eu acordava chorando de fome e minha mãe apenas virava para o outro lado, porque não tinha leite nos seios, nem esperança nos olhos. A primeira vez que apanhei, tinha 5 anos. Derrubei uma caneca de barro que minha mãe usava para medir o feijão. Ela me olhou como se eu tivesse quebrado o último fio de esperança que restava ali. A surra veio seca, rápida e sem nenhuma explicação. Mas o que mais doeu não foram os tapas, foi o olhar dela, frio, distante. Ali, mesmo tão pequena, eu entendi. Naquele mundo, carinho era luxo. Aos 7, numa manhã seca de junho, meu pai me levou de carroça até a cidade vizinha. Me disse que íamos visitar uma conhecida da família. Eu, boba, fiquei animada. Nunca tinha saído do vilarejo. No caminho, ele não disse uma palavra. Apenas mastigava um pedaço de rapadura e olhava pro chão. Quando chegamos, uma mulher alta, de vestido florido e cheiro forte de sabão, nos recebeu com um sorriso que não combinava com os olhos. Meu pai conversou com ela por alguns minutos, me deu um beijo seco na testa e disse: "Agora você vai morar aqui. Vai ser melhor para você." Eu não entendi. Só entendi mesmo quando vi a carroça se afastar, e o mundo inteiro pareceu me abandonar junto com aquele homem. Naquela casa, tudo era estranho. Os móveis cheiravam a mofo, e as paredes eram cobertas por retratos de gente morta. A mulher se chamava Dona Irene, mas me obrigava a chamá-la de madrinha. Ela não tinha filhos, e logo percebi que eu era mais um enfeite da casa do que parte da família. Dormia num quartinho ao lado da cozinha, onde o calor do fogão a lenha queimava até a alma. Tinha que acordar antes do sol, limpar a varanda, dar comida às galinhas e lavar roupa no tanque, mesmo quando meus dedos congelavam de frio. Os dias eram longos, e as noites, ainda mais. Sentia saudade de uma casa onde nunca fui amada. Chorei muitas vezes abraçada ao travesseiro de palha, desejando que alguém viesse me buscar. Mas ninguém veio. Nem cartas, nem visitas, nem notícia alguma dos meus pais. Era como se eu tivesse morrido para eles. E talvez eu tenha mesmo. Dona Irene era rígida. Não me batia com frequência, mas cada palavra dela era como uma lâmina. Você tem sorte de estar aqui. Seus pais não te quiseram. Sem mim, você estaria mendigando. Essas frases me perseguiam como fantasmas. Eu acreditava nelas, me convencia, dia após dia, de que eu era um fardo, um erro que ninguém quis carregar. O tempo passou devagar naquela casa. Meu único consolo era um caderno velho que encontrei num baú. Nele, comecei a escrever o que sentia. Rabiscava palavras tortas, sem gramática, mas cheias de dor. Era ali que eu desabava, ali que construía um mundo onde eu era amada, onde alguém me chamava de filha com ternura, onde minha mãe sorria para mim e meu pai me colocava no colo. Hoje, aos 73 anos, ainda me lembro do cheiro daquela casa, das panelas fervendo na lenha, dos domingos silenciosos, das bonecas de pano que eu mesma costurava com retalhos de lençol velho. Não tive infância, tive sobrevivência. E antes que eu continue, deixa eu te pedir uma coisa, meu filho, minha filha, se essa história tocar seu coração, se você sentir que essas palavras têm peso, têm verdade, não se esqueça de se inscrever no canal Vozes do Tempo. Curta, compartilhe essa história, porque há muitas vozes como a minha por aí, sufocadas no tempo, esperando para serem ouvidas. Mas eu não parei por ali. Não, a vida ainda tinha muitas facas para me lançar. Com o tempo, aprendi a fazer silêncio por dentro.
A dor, quando não pode ser contada, se transforma em uma espécie de nó que aperta o peito, dia após dia. E assim fui crescendo, sem festa, sem bolo, sem ninguém para dizer que eu estava ficando mais velha. Dona Irene não lembrava dos meus aniversários, ou fingia não lembrar. Mas eu lembrava. Contava os dias em segredo e, quando chegava o momento, apenas escrevia no meu caderno: hoje é o meu dia. E ninguém sabe. Aos 12 anos, eu já era uma pequena adulta. Cozinhava, cuidava da casa, e ia à feira com a lista de compras que ela me entregava toda quarta-feira. Ela dizia que me ensinava tudo para que eu não fosse uma inútil como a sua mãe. E sempre que dizia isso, meu peito se contraía, como se ainda houvesse algum fio de lealdade me prendendo àquela mulher que me deu à luz e me deixou. Um dia, vi Dona Irene conversando com um homem no portão. Era um sujeito magro, de olhos fundos, com cheiro de aguardente. Ele me olhava como quem examina uma peça em um mercado. Senti um calafrio. Depois que ele foi embora, ela me mandou tomar banho e disse que eu devia me portar como uma moça decente. Não entendi na hora, mas entendi dias depois, quando aquele homem voltou, e ela me obrigou a servi-lo café na sala. Ele tentou tocar minha mão. Eu puxei com força. Levei um tapa dela logo em seguida. Foi nesse dia que percebi o quanto eu estava sozinha no mundo. Que ninguém viria me salvar. Que eu tinha sido entregue, sim, mas não para uma vida melhor. Fui doada para a conveniência de alguém. Uma boca a menos na casa dos meus pais, uma serviçal barata na casa de Dona Irene. Eu era só uma moeda de troca. Aos 15, comecei a pensar em fugir. À noite, deitada no meu colchão de palha, olhava pela fresta da janela e sonhava com a estrada. Com a liberdade. Com qualquer lugar onde ninguém me conhecesse, onde eu pudesse recomeçar. Mas eu não tinha para onde ir. Não sabia o caminho de volta para casa. Nem mesmo sabia se aquela casa ainda existia. E, no fundo, tinha medo. Medo de sair e encontrar algo ainda pior. Foi quando conheci Neide. Ela era filha da vizinha da frente. Tinha a mesma idade que eu, mas era tão diferente. Ria alto, usava laços no cabelo, falava da cidade como quem fala de um paraíso. Um dia, me chamou para ir até a venda comprar doces. Hesitei, mas fui. Foi a primeira vez em anos que andei na rua como uma menina normal. E foi ali, comendo um doce de goiaba, que me senti viva por um instante. Neide começou a me visitar às escondidas. Ela me trazia revistas velhas, histórias sobre a escola que frequentava, músicas que ouvia no rádio. Foi com ela que aprendi o que era amizade. Foi ela quem me ensinou a dançar sozinha, no quintal, enquanto o vento soprava nas árvores. Mas como tudo na minha vida, aquilo também não durou muito. Dona Irene descobriu. E proibiu. Disse que eu não tinha tempo para bobagens de mocinha, que minha vida era trabalhar. Brigou com a mãe da Neide, e, a partir daquele dia, me trancava dentro de casa quando saía. Passei meses sem ver a luz do sol direito. Aquela janela, que antes me dava uma nesga de liberdade, virou minha única ligação com o mundo lá fora. Com 18 anos, eu já havia desistido de sonhar. Me tornei uma sombra naquela casa. Silenciosa, obediente. Já não escrevia mais no caderno. As palavras haviam secado dentro de mim. Um dia, enquanto lavava a roupa no tanque, senti uma dor forte no peito. Achei que fosse morrer. Não morri. Mas ali entendi que minha alma estava apodrecendo. Foi então que, numa noite de chuva forte, Dona Irene caiu da escada. Quebrou a bacia. Ficou dias acamada. E, pela primeira vez, eu vi medo nos olhos dela. Medo de depender de mim. E foi aí que tudo virou. Ela começou a me tratar diferente. Me chamava pelo nome. Me agradecia por dar comida, por ajudá-la a se levantar. Eu deveria sentir alívio. Talvez até vingança. Mas tudo o que eu sentia era cansaço. Um cansaço que não se explicava com palavras. Meses depois, ela morreu. Sozinha, numa madrugada fria. Eu estava no quarto ao lado, e não ouvi nada. Não me despedi. Não chorei. Só fiquei sentada, olhando para o corpo dela, pensando: é isso. Acabou. Mas não acabou. Porque mesmo depois de morta, ela ainda me perseguia. Na solidão, no eco dos passos pela casa vazia, no silêncio ensurdecedor das manhãs sem tarefas. Eu tinha 20 anos, e estava livre.
Mas não sabia o que fazer com a liberdade. A casa parecia maior depois que ela se foi. Os móveis continuavam nos mesmos lugares, o relógio de parede ainda marcava as horas com aquele tic-tac que nunca parava, mas o som da ausência era o mais alto de todos. A solidão, quando se instala de vez, tem cheiro, tem textura, tem até cor, e a minha era cinza. Durante dias, eu só andava pelos cômodos como um fantasma. Não chorei, não senti alívio, nem tristeza. Era como se meu corpo estivesse ali, mas a alma já tivesse ido embora há muito tempo. Nunca liguei para a funerária. Nunca avisei ninguém. Apenas cobri o corpo dela com um lençol branco, me sentei no sofá e esperei. Não sei exatamente o que eu esperava, talvez algum tipo de resposta, ou o fim do mundo. 2 dias depois, um cheiro forte começou a tomar a casa. Foi quando decidi enterrá-la no quintal. Ninguém notou. Ninguém perguntou. Ela não tinha amigos, não recebia visitas. Era uma mulher amarga demais para cultivar qualquer afeto. Fiz o buraco com as próprias mãos, sujando as unhas de lama e sangue. Cada pá de terra me lembrava o peso da vida que carreguei durante anos. Quando terminei, me ajoelhei diante da cova improvisada, olhei para o céu escuro e sussurrei: agora você me deixou de verdade. Depois disso, fiquei sem saber o que fazer. Eu não conhecia o mundo lá fora. Nunca fui à escola, nunca aprendi a andar de ônibus, nunca tive um documento sequer. Era como se eu nem existisse. A única coisa que eu sabia fazer era cuidar da casa, lavar roupa, cozinhar e aguentar. Por alguns meses, continuei morando ali. Vivia com o pouco que Dona Irene tinha deixado guardado no colchão. Moedas e notas velhas escondidas entre os lençóis. Não eram muitas, mas davam para comprar comida e sabão. E assim fui levando, até que um dia, a luz foi cortada. Depois, a água. E quando o homem da companhia bateu à porta, pedindo explicações, fiquei sem saber o que dizer. Eu não sabia lidar com ninguém. Não sabia me defender. Ele olhou para mim com pena, aquele tipo de pena que a gente sente por um animal ferido. Perguntou se eu precisava de ajuda. Eu apenas balancei a cabeça e fechei a porta. Tinha vergonha. Vergonha de ser um nada, de não saber viver. Foi aí que me lembrei de Neide. Aquela menina que um dia me mostrou o gosto doce da amizade. Eu não sabia se ela ainda morava ali. Já haviam se passado tantos anos, mas o desespero nos empurra, e então fui. Atravessei a rua, bati na porta da antiga vizinha, e quando ela abriu, demorou a me reconhecer. Cecília, ela perguntou, com os olhos marejados. Apenas balancei a cabeça, e comecei a chorar. Foi a primeira vez que chorei desde a morte de Dona Irene. Ela me recebeu com um abraço. Um abraço apertado, como eu nunca havia sentido antes. Era como se alguém, enfim, me reconhecesse como humana. Me levou para dentro, me deu um copo d'água, sentou comigo à mesa e me ouviu. Pela primeira vez, alguém me ouviu. Sem julgamento, sem pressa, apenas com o coração aberto. Descobri que Neide havia se casado e se mudado para a capital. Aquela era sua mãe, já viúva, morando sozinha. Ela me ofereceu um quarto, um canto para ficar até eu me reorganizar. Eu aceitei. Não tinha para onde ir. Foi ali, naquela casa modesta, que comecei a aprender o que era ser acolhida. Nos dias seguintes, ajudei com as tarefas domésticas, como sempre fiz. Mas agora havia um obrigada ao final. Um sorriso, um café quente me esperando na mesa. E, pouco a pouco, fui voltando a respirar. Não porque tudo havia se resolvido, mas porque, pela primeira vez, alguém me tratava como se eu importasse. Comecei a sair um pouco, acompanhando a senhora até o mercado, observando o movimento da rua. Tudo me parecia novo, assustador. As pessoas andavam depressa, falavam alto, tinham celulares, compravam coisas sem olhar o preço. Eu me sentia de outro tempo. E era mesmo. Eu era a sobra de uma época que ninguém mais queria lembrar. Mas mesmo assim, fui tentando. Um passo por vez. Até que um dia, mexendo nas gavetas antigas da casa, encontrei algo que me fez desmoronar. Uma fotografia minha, ainda criança, segurando um brinquedo de madeira. Ao lado, minha mãe. Sim, minha mãe de verdade. Com um sorriso que eu não lembrava. A foto estava amarelada, com as pontas gastas. E atrás dela, escrito com caneta borrada: Cecília, 1955. Minha bonequinha.
Eu caí no chão, com a fotografia nas mãos. E chorei. Chorei por tudo. Pela infância roubada. Pelo amor que nunca recebi. Pela menina que fui e pela velha que me tornei. Naquele instante, eu entendi que, mesmo que um dia minha mãe tenha me amado, foi um amor que não suportou a miséria, o cansaço, o peso da vida. E o que sobrou de mim, foi só silêncio. Os dias seguintes à descoberta daquela foto foram os mais silenciosos da minha vida. Eu a escondi dentro do meu travesseiro, como quem esconde um segredo precioso. Não queria que ninguém visse. Não queria explicações. Aquela imagem era a única prova de que, em algum momento, alguém olhou para mim com ternura. Mas junto com a fotografia vieram também as perguntas. Quem foi aquela mulher que me deu a luz? Por que ela me entregou? Ela chorou no dia em que fui embora? Ela me procurou depois? Havia alguma culpa nos olhos dela ou foi alívio o que sentiu? Eu nunca saberia. E esse talvez fosse o maior castigo de todos, viver com perguntas que jamais teriam resposta. A mãe da Neide começou a notar meu jeito introspectivo. Era uma mulher sábia, dessas que falam pouco mas enxergam tudo. Um dia, enquanto estendíamos roupas no varal, ela disse: "Você tem uma alma cansada, Cecília. Mas tem olhos de quem ainda quer viver." Eu me calei, mas aquelas palavras ficaram dentro de mim, remoendo, batendo como uma onda que insiste em voltar. Naquela mesma semana, ela me levou até um posto de saúde. Disse que era a hora de cuidar de mim. Eu tremia dos pés à cabeça. Nunca havia ido a um lugar assim. Tive medo de ser maltratada, ignorada, chamada de louca ou mendiga. Mas, para minha surpresa, a enfermeira me tratou com respeito. Perguntou meu nome, minha idade, minha história. Quando contei que não tinha documentos, ela não se assustou. Apenas disse: "Vamos dar um jeito." E foi ali que minha existência começou a ser registrada. Passei a frequentar o posto toda semana. Exames, conversas, anotações. Me pesaram, mediram minha pressão, pediram sangue. Era como se meu corpo, finalmente, estivesse sendo levado a sério. Como se, depois de tantos anos, alguém dissesse: "Você é importante. Você está aqui." Mas a verdade é que, mesmo com todos os cuidados, dentro de mim ainda havia um vazio enorme. Como se toda a estrutura da minha vida fosse feita de ausência. Não havia passado, não havia raízes. Eu era só um galho seco no meio do vento. Foi então que a filha da Neide voltou para visitar a mãe. Chamava-se Clara. Tinha cabelos cacheados, óculos de aro redondo e uma energia que enchia a casa. Quando nos conhecemos, ela me olhou com uma curiosidade doce. Aos poucos, fomos conversando. Ela dizia que adorava ouvir histórias antigas, que sempre se encantou por gente mais velha. Me pedia para contar como era o mundo antes de tudo isso, antes dos celulares, antes das pressas. No começo, resisti. Não por má vontade, mas porque meu passado era feito de dor. Como contar algo que só machuca? Como traduzir em palavras aquilo que nunca foi dito nem para mim mesma? Mas Clara era insistente. E tinha um jeito de ouvir que fazia a gente se abrir sem perceber. Um dia, sem planejar, contei sobre a primeira vez que lavei roupa sozinha. Depois, sobre a vez em que subi em um pé de goiaba e levei uma bronca. E assim, aos poucos, fui soltando fragmentos. Como quem costura um pano antigo, remendando memória por memória. Ela ouvia tudo com atenção. E dizia que minha história era valiosa. Eu ria, desconfiada. Valiosa? Minha história é uma tragédia, menina. Mas ela balançava a cabeça e respondia: justamente por isso. Porque é real. Porque é forte. Porque muita gente precisa ouvir. E foi nessa conversa, entre chá de erva doce e tarde chuvosa, que ela me falou sobre algo chamado internet. Eu mal entendia o que era aquilo. Mas ela explicou que existiam canais, vídeos, vozes, e que, se eu quisesse, poderia contar minha história ali. Mostrar para o mundo que existi. Que resisti. Que, apesar de tudo, ainda estava de pé. Eu hesitei. Tive medo. Medo de me expor, de me ridicularizar. Mas Clara insistiu. Disse que podia me ajudar. Que me gravaria, editaria, colocaria tudo com cuidado. E no fundo, bem no fundo, algo em mim dizia que talvez fosse a hora. A hora de transformar ferida em voz. Dor em memória. Silêncio em partilha. E é agora, meu querido ouvinte, que eu peço: se você chegou até aqui,
se essas palavras tocaram alguma parte do seu coração, se você já sentiu esse mesmo vazio ou conheceu alguém que viveu na sombra como eu, então curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir e se inscreva no canal Vozes do Tempo. Aqui, cada história é uma cicatriz que decidiu florescer. Voltando àqueles dias com Clara, lembro que ela trouxe uma pequena câmera. Me colocou diante dela, ajeitou meu cabelo com delicadeza e disse: "Fique à vontade. Conte do seu jeito." E eu fiquei ali, sentada, com o coração acelerado, sem saber por onde começar. Até que olhei para a lente, respirei fundo, e disse: "Meu nome é Cecília. Tenho 73 anos. E minha vida foi feita de silêncios que ninguém ouviu. Nunca imaginei que uma câmera poderia me libertar. Era só uma lente, um objeto pequeno sobre um tripé, mas diante dela eu senti algo que nunca havia sentido antes: escuta." Clara sentava-se ao lado, às vezes me fazia perguntas suaves, às vezes só me olhava com aquele incentivo silencioso de quem diz: "Pode falar, estou aqui." A primeira gravação foi curta. Minha voz saía trêmula, meus olhos fugiam. Mas quando ela mostrou o vídeo pronto no celular, com uma música ao fundo e meu rosto iluminado, eu chorei. Não de tristeza, chorei porque pela primeira vez me vi. Me reconheci. Eu não era só a mulher maltratada, a órfã de amor, a que viveu escondida. Eu era uma sobrevivente. E isso, naquele momento, fez toda a diferença. Clara criou um canal para mim. Vozes do Tempo, ela chamou. Disse que era um espaço para histórias como a minha, histórias que não cabem nos livros, mas vivem na pele das pessoas. Começou a publicar os vídeos, um por semana. E aos poucos, algo inacreditável aconteceu. As pessoas começaram a assistir. Nos comentários, vinham mensagens de apoio, de carinho, de espanto. "Cecília, sua história me fez chorar. Minha avó passou por algo parecido. Obrigado por compartilhar sua dor, sua força." Eu lia tudo com o coração apertado. Como podia ser? Eu, que não existia nem para os vizinhos, agora era ouvida por centenas, milhares? Cada gravação se tornou um rito. Eu me sentava na cadeira velha da sala, Clara ajustava a luz, e lá estava eu de novo, mergulhando no passado. Contei sobre a primeira noite na casa da Dona Irene, quando dormia em um colchão fino, com medo de tudo. Contei sobre os dias em que ela saía e me deixava trancada no quarto, sozinha por horas, ouvindo apenas o som da rua lá fora. Contei sobre os aniversários esquecidos, os natais em silêncio, as bonecas que nunca tive, os abraços que nunca recebi. Mas também falei sobre o céu. Sobre como, às vezes, eu me deitava no chão frio do quintal e olhava as estrelas, tentando imaginar outro mundo, outro tempo, outro lugar onde talvez alguém me esperasse. Era nessas noites que eu sonhava. E só os sonhos me mantinham viva. Houve um dia em que Clara me perguntou se eu tinha rancor. Pensei muito antes de responder. Rancor, eu não sei. Acho que não. O que eu tenho é uma tristeza que ficou, uma saudade do que nunca aconteceu. E isso, minha filha, é ainda mais doloroso. Porque é como sentir falta de um pedaço de você que nunca existiu. Mas aprendi, com os vídeos, que a dor compartilhada não dói menos, mas dói acompanhada. E isso já muda tudo. Comecei a sair mais, a me olhar no espelho com mais gentileza, a aceitar os convites da vizinha para tomar um café, conversar no portão. Um dia, fui até a feira. E alguém me reconheceu. "A senhora é a Cecília do canal?" Eu sorri, envergonhada. "Sou, sim." E a moça me deu um abraço. Um abraço demorado. Como se estivesse abraçando também sua avó, sua mãe, sua própria história. Voltei para casa em lágrimas. Foi aí que percebi. Minha vida, com todos os seus pedaços quebrados, estava servindo de espelho para outras mulheres. Outras meninas, gente que, como eu, passou a vida se sentindo invisível. E isso, por mais estranho que pareça, me deu paz. Com o passar dos meses, meu nome virou sinônimo de coragem em alguns cantos da internet. Nunca procurei por fama, só queria ser ouvida. Mas essa voz que passou tanto tempo calada parecia ter encontrado eco. Gente de todo lugar escrevia. Pessoas dizendo que minhas palavras as ajudaram a se reconciliar com a própria mãe, a perdoar um pai ausente, a buscar suas origens. Houve uma noite em que recebi uma carta. Era simples, escrita à mão.
Veio de uma senhora do interior do Paraná. Ela dizia: Cecília, eu também fui doada. Também vivi no silêncio. Quando ouvi sua história, me vi inteira pela primeira vez. Fiquei com aquela carta debaixo do travesseiro durante dias. Naquele momento, entendi que meu sofrimento não havia sido em vão. Ele me preparou para isso. Para ser voz, para ser ponte, para ser cura. E não, minha vida não ficou perfeita. Ainda acordo às vezes no meio da noite com medo. Ainda me assusto com barulhos fortes. Ainda me falta coragem para ir sozinha a certos lugares. Mas agora eu tenho um nome. Tenho um registro. Tenho até um cartão do SUS. E mais que isso, tenho gente que se importa. Tenho um propósito. Hoje, Clara grava menos vídeos. Disse que o canal já tem muitos materiais prontos. E eu continuo aqui, firme, com meus cabelos brancos e minha memória cheia de cicatrizes, mas com um brilho nos olhos que nunca imaginei que existisse em mim. Às vezes, recebo visitas de jovens que querem ouvir minha história ao vivo. Me chamam de Dona Cecília, a guerreira do tempo. E quando olho para trás, para aquela menina magrinha, de olhos tristes, que foi deixada na casa de estranhos sem saber por quê, eu só quero abraçá-la. Dizer que, um dia, tudo vai mudar. Que ela vai ser ouvida. Vai ser amada. Vai ser respeitada. Hoje, sentada nessa cadeira de balanço, olhando pela janela, eu só consigo pensar numa coisa: finalmente, eu existo. E se você está ouvindo isso, se você também sente que não tem voz, não desista. Conte sua história. Não importa o quanto doa. Porque alguém precisa ouvi-la. Alguém, em algum lugar, está esperando por você.